Olá, sejam muito bem-vindos todos que vão assistir aí a mais uma live sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais através da Bíblia, através da Palavra de Deus. Antes de eu começar a falar sobre o assunto aqui que está proposto hoje, eu queria pedir a você a sua ajuda. Nós estamos precisando aqui nos nossos canais, né? Chegar a pelo menos 1000 inscritos, principalmente lá no YouTube, quando nós precisamos fazer lives ao vivo no YouTube, e lá no YouTube só pode com mil inscritos. A gente precisa chegar e a gente precisa muito da sua ajuda para você divulgar, para você compartilhar, ajudar a gente aí nessa grande obra aí de resolver conflitos conjugais, tá bom? Também deixe o seu like aí, o seu joinha que está logo abaixo aí do vídeo, que isso ajuda aqui no engajamento, né? As plataformas entendem que esse vídeo é relevante e ela mesma espalha para mais pessoas. Nos ajude, tá bom? E uma outra coisa, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Eu queria te pedir esse favor aí, que você nos ajudasse e ajudasse outros casais também divulgando esse nosso trabalho. Hoje eu vou falar sobre esconderijos. Esconderijos no casamento que não resolvem o conflito conjugal. Quando eu estava pensando em esconderijo, eu lembrei muito tempo, a gente brincava, né? De esconde-esconde. Hoje em dia eu acho que as crianças ainda brincam, mas é muito pouco, né? Na minha época, eu estou com 55, na minha época a gente brincava bastante de esconde-esconde, só que a gente não brincava só no pátio do condomínio, né? O nosso pátio era o bairro, a gente se escondia pelo bairro inteiro e a pessoa que estava procurando que se virasse para rodar o bairro procurando a gente. Não sei quem é da minha época aí se lembra disso. A gente rodava e rodava muito. Mas eu lembro de uma vez que a gente estava brincando de esconde-esconde, né, de esconderijo, e eu andei pelas umas ruas assim e estava muito escuro, estava tudo escuro. Naquela época tinha pouca iluminação nas ruas, né? E eu pulei um murinho, assim, era um muro baixo, relativamente baixo, não era um muro alto não. Eu pulei o muro e fiquei escondido ali, atrás daquele murinho, né? E eu não percebi aonde e que encrenca eu tinha me metido. Eu só fui perceber quando eu vi uns rosnados atrás de mim, né? E eu olhei para trás, era um cachorro que parecia um tigre, um cachorrão imenso, rosnando e latindo e vindo ao meu encontro. Eu tive que pular o muro de novo para a rua, né? De volta para a rua. E nessa que eu pulei o muro para a rua, eu fui encontrado pela pessoa que estava procurando. Eu estou falando de esconde-esconde aqui, dessa brincadeira de esconderijo, porque com relação a casamento, isso não é uma brincadeira. Isso é algo sério e isso tem acontecido muito nos últimos dias, pelo menos nesses anos em que Ângela e eu temos cuidado de casamentos. A gente vê casais se escondendo e esconderijos que amenizam um pouco a dor de não conseguir resolver conflitos, mas que não resolvem tudo, né? Só vai empurrando com a barriga para mais para frente a resolução dos conflitos, porque não resolve. O conflito não é solucionado, não é resolvido. E muitos casais têm brincado assim, drasticamente de esconde-esconde, de se esconder atrás de algumas coisas. E hoje eu vou falar sobre 4 esconderijos no casamento que não resolvem o conflito conjugal, tá bom? O primeiro esconderijo são os filhos. Casais que têm filhos, que estão em conflito, estão em algum litígio, alguma briga, alguma discussão, não conseguem sentar, dialogar e resolver o conflito, não chegam a uma solução, até porque esses casais
na sua grande maioria, não usam a palavra de Deus para resolver o seu conflito, e aí não vai resolver mesmo. Então, o que eles fazem? Eles se escondem nos filhos. Nós cuidamos de um casal com esse problema. Vários casais, mas eu estou lembrando de um especificamente aqui, que eles começaram a discutir depois de um certo ano de casados e não chegavam a uma solução. Aí então eles começaram a se esconder atrás do filho mais velho, né? Eles brigavam, aí o pai ia lá em oculto, né, da mãe, ia lá e conversava, olha, sua mãe, conversando com o filho mais velho, sua mãe isso, sua mãe aquilo, sua mãe... E ele começava a usar o filho mais velho como seu terapeuta, né? E como seu conselheiro. E o rapaz tinha apenas 17 anos. E a mãe do mesmo modo, quando o pai saía, era a vez da mãe chegar para o filho, olha, o seu pai isso, seu pai aquilo, e começava a reclamar do pai para o filho, porque os dois não sabiam como resolver o conflito, o litígio, usavam o filho como esconderijo. Aconteceu que quando o filho completou 19 anos, o filho passou numa faculdade que não era nem na mesma cidade, nem no mesmo estado em que eles moravam, era um outro estado, uma outra cidade a 10 horas de distância dali. E o filho passou nessa faculdade e teve que ir morar fora para poder cursar a sua faculdade. Agora você imagina, eles não tinham mais o seu esconderijo, não podiam mais se esconder um do outro, tinham que resolver o problema e não sabiam como resolver o problema. Aliás, as estatísticas dizem que 83% dos casais que têm conflitos não sabem resolver. E aí foi um problema sério, o casal acabou por se separar. Por quê? Porque usou o tempo todo o filho como esconderijo. E isso infelizmente, é muito comum em alguns casais, tá? A gente encontra muito disso por aí. Se você está fazendo isso, você percebe isso, não faça, simplesmente não faça. Sente e resolva. Por quê? Porque os filhos não foram feitos, não estão aí na vida do casal para eles se esconderem, para usar o filho como escudo. Olha o que aqui diz lá em Provérbios capítulo 22, o verso de número 6, o autor bíblico diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. A primeira palavra, o primeiro verbo que começa o verso é ensinar. Ou seja, o seu filho não é para ensinar você. E às vezes eles até ensinam a gente algumas coisas, né? Mas os nossos filhos eles não têm essa prerrogativa básica de nos ensinar alguma coisa. Nós, pais, é que temos que ensinar os nossos filhos. Por isso que a Bíblia diz, ensina o menino, ensina o teu filho, é você que tem que ensiná-lo. Mas quando você usa o seu filho como esconderijo, como escudo, aí ele passa a ensinar você. Ele passa, aí os papéis se invertem e o casamento, infelizmente, tem esse atrapalho no casamento, né? Eu queria ler um outro texto, Salmo 127, no verso de número 3 e 4, quando o salmista diz sobre os filhos, ele diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas, presta atenção nisso, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Os filhos, o salmista compara com flechas. Flechas são feitas para quê? Para serem lançadas. Mas quando o casal usa os filhos como esconderijo, eles não conseguem resolver o seu litígio, a sua dificuldade, eles não lançam os filhos. Eles querem que os filhos fiquem em casa ali para sempre. E eles não criam um filho para ser lançados como flechas. Não, eles criam filhos como escudos
para ficarem com eles por resto da vida. E aí, além de atrapalhar a sua própria vida conjugal, atrapalham a vida também dos filhos. Então, não use os seus filhos como esconderijo. Por quê? Porque esse é o primeiro esconderijo no casamento que não resolve o conflito conjugal, ele só vai piorar, tá? Primeiro esconderijo, filhos, não use. Segundo esconderijo que os casais usam é o trabalho. O trabalho, sim, eles usam o trabalho e isso é muito comum também. A pessoa tem problemas dentro de casa, no seu casamento, e ela usa o seu trabalho como o seu esconderijo. Pessoas, eu não sei se você já conhece pessoas, ou se você é assim, pessoas que ficam horas e horas e horas além do horário de trabalho, inventam coisas. E uma vez nós cuidamos de um marido, o marido ficava horas, inventava coisas no trabalho para não voltar para casa. Por quê? Porque lá na casa tinha um problema, tinha um conflito, tinha briga, tinha discussão e ele não queria voltar para casa, ele inventava coisas. E como ele não sabia resolver o problema, ele se escondia no trabalho. Nós já encontramos esposas da mesma forma. Encontramos esposas. Nós cuidamos de um casal uma vez que a esposa trabalhava fora e o marido também, mas o marido chegava mais cedo em casa e a esposa sempre inventava alguma coisa no trabalho para não voltar para casa, porque o marido, ela não suportava a convivência com seu esposo por causa da perturbação que era a convivência do casal. Muitas pessoas usam o trabalho como seu esconderijo, achando que isso vai resolver. Isso só está empurrando o problema para mais para frente. Aí, como você vê que não tem solução, que esse esconderijo não está adiantando de nada e não resolve mesmo, você acaba tomando a decisão de separar. Você acha que o divórcio é a única solução, não é? E não é. O divórcio não é a única solução. Aliás, é uma solução que não deveria nem passar na cabeça dos casais. Eclesiastes capítulo 3, no verso 12, verso 13, ele diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O trabalho, segundo aqui o autor bíblico, é para você comer, beber e desfrutar. Não é para você se esconder. Se você tem feito isso, tem algum problema na sua casa, tem algum litígio na sua casa, procure resolver o problema. Ah, mas a gente não encontra solução. Então procure alguém que os ajude, tá? Procure alguém que os ajude e procure conselheiros bíblicos, pessoas que vão guiar você através da palavra de Deus para trazer solução para o seu problema. Mas não se esconda. Você está só empurrando o problema mais para frente. E quanto mais tempo passar da não solução do problema, o que vai acontecer é que o problema vai crescer, vai ficar cada vez maior e você não vai conseguir resolver. E aí, infelizmente, você vai querer se separar. Não faça isso. Não se esconda no trabalho. Chame sua esposa, chame seu esposo e diga: olha, eu estou me escondendo no trabalho para não voltar para casa, mas eu não quero fazer isso, eu quero resolver a nossa vida conjugal, vamos resolver. E se vocês precisarem de alguém para junto com vocês, resolverem, procurem alguém, um conselheiro bíblico, de repente um pastor da sua igreja, ou um irmão, ou um parente, alguém que seja realmente temente a Deus, que possa ajudá-los nessa lida, mas não se esconda no trabalho.
O terceiro esconderijo que geralmente as pessoas têm são os familiares, os casais procuram para se esconder dos conflitos conjugais que não são resolvidos. Ele se esconde atrás de familiares. É uma mãe, é um pai, é um tio, é um irmão, é algum familiar que não faz parte da família. Você sabe, nós já dissemos uma live aqui, e que a família é diferente de familiares. Né? A família é pai, mãe e filhos, sejam quantos forem, pai, mãe e filhos. Tudo que vier além disso são os familiares, não é o núcleo familiar, tá? Não é a família, aliás, são os familiares. E tem gente que se esconde atrás de familiares. Gente que ao invés de resolver o problema, né, principalmente quando parentes moram perto, estão perto, ao invés de resolver o problema juntos, eles se escondem atrás da sua família. Eu lembro da nossa experiência, minha e da Ângela, logo que nós casamos, logo assim, nos primeiros meses de casamento nós tivemos muitos problemas, muitos mesmo, muitos mesmo. Foi um tempo muito difícil para nós, como casal, tá? Foi como bater assim dois fios, assim, pá, não sei se você já explodir, foi algo terrível no nosso casamento. E um dos fatores que aconteceu muito, uma das coisas que aconteceu demais nesses meses, foi o fato de nós escondermos atrás de nossos familiares. Nós começamos a nos esconder atrás deles, tá? Ela com os pais dela, com as irmãs e eu com os meus pais. Nós começamos a nos esconder, tinha litígio dentro de casa, tinha uma discussão, um conflito dentro do nosso lar, a gente não procurava solucionar, nós procurávamos os nossos pais, os nossos parentes, para nos esconder nele e falar mal um do outro com os nossos próprios parentes. Isso aconteceu conosco. E aí aconteceu que Deus teve misericórdia de nós, né? E naquela época nós estávamos na cidade de Campinas e eu recebi um convite para trabalhar em São Luís, no Maranhão. Presta atenção nisso. Quase 3.000 quilômetros distante de Campinas. E aí não era assim um convite que não tinha como recusar. E depois de muita conversar, nós decidimos ir. Olha, apesar da dor e daquela angústia de falar, pronto, agora nós perdemos o nosso esconderijo, tanto eu como ela, perdemos o esconderijo, o que nós vamos fazer? Mas Deus nos levou para lá, para salvar o nosso casamento, porque agora nós estávamos numa terra completamente distante, sem nenhum familiar, sem ninguém para nós nos escondermos atrás deles, e agora nós estávamos sozinhos e tínhamos que resolver o nosso problema conjugal sozinhos. E isso foi bênção no nosso casamento. Logicamente que os parentes às vezes nem têm consciência, de que estão sendo feitos de esconderijos. Eu lembro de uma questão da Ângela, uma vez, ela estava ligando para o pai dela, né, dos muitos litígios e problemas e conflitos que nós tivemos, ela ligava para o pai dela diariamente. Aí teve um dia que o pai, com muita sabedoria, disse para ela, falou, você tem um esposo, pare de ligar para mim todo dia para perguntar até a cor da tinta que você vai pintar o seu banheiro. Pare de ligar para mim, você tem um marido, é seu marido que vai decidir, não sou eu. Ele percebeu que ela estava se escondendo nele, né? E aí aquilo doeu muito nela, eu lembro que ela chorou, aquilo doeu demais nela por causa do vínculo que ela tinha com o pai, mas aquilo foi bênção na vida dela, porque ela percebeu
que nós precisávamos juntos viver a nossa vida conjugal, não é? Então, não se esconda atrás dos seus familiares. Sejam eles muito bons, às vezes eles querem, às vezes não, sempre, na maioria das vezes eles querem fazer o melhor por você, mas pode ser que eles, né, não tenham jeito e não saibam que estão sendo usados como esconderijo. Então, simplesmente largue esse esconderijo para lá, tá bom? Você vai estar pulando, como na minha historinha lá, está pulando num esconderijo onde tem lá um cachorro bravo, tá? Não faça isso. Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do céu. Então, você vai ter prazer e ter alegria e aproveitar a vida com a sua esposa, com o seu esposo, resolver os conflitos com ele, com ela, tá? Para que vocês aprendam juntos. Se vocês precisarem de alguém, procurem alguém. Não faz mal nenhum você procurar alguém para te ajudar a resolver o conflito conjugal. Agora, o que faz mal é você procurar alguém para servir de esconderijo para você. Aí não dá. Bom, e o quarto e último esconderijo que a gente tem detectado aí que os casais geralmente se escondem é o esconderijo das dificuldades emocionais, das suas fragilidades emocionais. A gente tem encontrado também bastante isso, tá? Casais, ou o esposo ou a esposa que se esconde atrás de alguma fragilidade emocional que ele tenha, ou mesmo física, tá? Mas em geral são fragilidades emocionais. A pessoa é mais introvertida, ou ela é muito tímida, ou ela é muito medrosa, ou ela tem algum tipo de depressão, de pânico, de ansiedades, né? Ela tem alguma fragilidade emocional nas suas emoções, nos seus sentimentos, e ela acaba usando isso como escudo para não resolver o problema. Nós cuidamos uma vez de um casal até já de muito tempo de casado, e nós detectamos isso na esposa. Ela tinha um problema de depressão, não é? E nós percebemos que ela usava essa fragilidade para não encarar os problemas e não resolver o problema com seu esposo. As dificuldades que tinham no casamento, quando o seu esposo chegava para resolver, ela se retraía e passava mal mesmo, de às vezes até ter que ser levada para o hospital. Mas quando nós começamos a aconselhá-los biblicamente, usando a palavra de Deus, nós percebemos que em muitos casos ela usava essa fragilidade emocional para poder não enfrentar o problema, para poder não resolver o problema. Isso estava atrapalhando o seu casamento. Por quê? Porque não resolvia o problema, porque não trazia solução, e o seu esposo já estava ficando, como diz aqui, né, por aqui. Ele não suportava mais esse tipo de esconderijo, tá? Ter que procurá-la para resolver o problema e ver que ela estava se escondendo atrás da sua fragilidade emocional. Muitos casais fazem isso. Muitos casais. Então, simplesmente não faça. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não te deu um espírito de covardia, tá? Para nenhuma coisa. Ele te deu
um espírito de poder, né? Força, de energia, de amor, de equilíbrio, de moderação. Ele te deu foi isso. E você precisa usar isso para resolver os conflitos conjugais. E não ficar se escondendo atrás de fragilidades emocionais. Não faça. Não faça isso. As suas dificuldades só irão piorar. Os conflitos dentro do seu casamento só vão aumentar. E o fim pode ser muito trágico do seu casamento. Então, não se esconda, resolva eu vou dizer uma coisa, qualquer problema dentro do casamento tem solução. E é por isso que nós colocamos sempre o título dessa live aqui, resolva todos os seus conflitos conjugais através da Bíblia. À luz da palavra de Deus, sabe de uma coisa, todos os conflitos conjugais têm solução. Porque Deus sempre tem solução para tudo. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Eu queria deixar essa palavra com você hoje, esses 4 esconderijos no casamento que não resolvem o conflito conjugal. Simplesmente não se esconda atrás deles, resolva, né? E Deus com certeza vai colocar a mão e vai abençoar o seu casamento. Nos ajude aí, espalhando essa live para mais pessoas, por favor. Nós estamos precisando dessa sua ajudinha, não custa nada. Você deixar o seu like aí, o seu joinha, você curtir, você mandar enviar para algum amigo, algum parente, algum outro casal, tá bom? Você vai estar nos ajudando, a gente está precisando aumentar o número de inscritos, principalmente lá no YouTube, para a gente poder fazer as lives ao vivo lá no YouTube, tá bom? Nos ajude, divulgue, espalhe esses vídeos aí, e você vai estar nos ajudando e ajudando outros casais também. Que Deus abençoe você, fique na paz.